Glória seja dado o nome do Senhor. Você está preparado para o que Deus vai fazer essa tarde? Eu sempre falo que quando a gente chega no ambiente profético, a gente precisa ter uma expectativa. Você precisa ver municiado daquilo que você quer entregar para um rei. Você não vai se apresentar na frente de um rei sem programar nada, concorda? Seria loucura. Imagina você ter um encontro com a maior supremacia do universo e você não ter nada a dizer a ele. Você não ter nada a falar. Então, ambientes assim onde a gente profere essas palavras, onde você está dizendo, olha, reina sobre nós. Você está dizendo assim, olha, eu me coloco nesse momento em posição de servo. É isso que você está dizendo. É uma sentença espiritual. Você está mandando comandos para o mundo espiritual. E esses comandos voltarão em forma de cura para a nossa vida, amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Para começar, vamos abrir Mateus no capítulo 3. Mateus 3, nós vamos ler a partir do versículo 13. Vamos falar sobre paternidade agora à tarde. Vai ser a continuação daquilo que o Alisson falou ontem, foi muito poderoso. A gente vai falar um pouquinho de paternidade agora. Mateus 13, 17 diz assim, ó. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu estou na versão NVI, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Eu quero que você seja um pouquinho como a Elisandra agora. Eu sou a pessoa que eu sou daquela que gosta de imaginar. Sabe o que vive no mundo de Bob? Você imagina? Agora você imagina um batismo. Agora esse batismo foi no mar, certo? Foi lá na Galileia. Agora imagina então, Jesus desce as águas. Quando ele sobe, o céu se abre. Tá bom? Então o céu se abriu. Quando ele saiu da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Pensa na cena. Então, uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, a quem me agrado, ou a quem me comprazo, depende da tua versão. Agora, o que isso tem a ver com paternidade, né? Você fica imaginando, por que será que o batismo de Jesus? Quando eu fui preparar essa ministração, tem muitos textos bíblicos que falam sobre paternidade. Muitos mesmo. Mas quando eu me deparei com isso, e este é meu filho amado, quem me agrada, o que eu imaginei? Eu falei, gente, esse texto é lindo, ele é o que mais explicitamente fala de paternidade na Bíblia inteira. Por quê? Porque ele é cheio de orgulho. Agora você imagina, você vai imaginar comigo. Você imagina então Jesus subindo, a pomba descendo e Deus, ninguém mais, ninguém menos que Deus falando, esse é meu bebê. Sabe um pai? Sabe o pai quando tem orgulho do filho? Sabe, você já falou assim para você, quem é pai e mãe aqui? Todo mundo babão. Quando a criança faz uma coisinha, você fala, meu filho, não é assim? Ai, meu filho. Imagina que você vai numa apresentação na escola e por uma sorte o seu filho não faz feiura, porque a gente vai na apresentação na escola, eles fazem tudo bonitinho na hora do ensaio, mas na hora da apresentação eles ficam assim, ó. Não é? Mas imagina que nesse dia ele fez tudo direitinho, você clica para a mãe do lado, que o filho fez feiura, ó, meu filho. Isso foi Deus falando, olha, esse é meu filho, a quem eu tenho muito prazer, esse é meu filho. Cheio de orgulho. Agora, quando eu me deparei com esse texto, eu pensei, foi a primeira vez que eu pensei isso, falei, mas por que é algo tão cinematográfico, né? Porque o negócio foi cinematográfico. Imagina o céu abrindo, o Espírito descendo em forma de pomba, bem cinematográfico, imagina, né? Aquelas produções de Hollywood.
Por que não foi um fogo que desceu do céu, uma grande luz? Ou Deus realmente falou, olha, esse é meu filho? Não, teve que ter aquela coisa cinematográfica, porque hoje eu entendo que a paternidade era um assunto que Deus sabia que a gente ia precisar que fosse muito bem esclarecido em nós. Então Ele sabia da nossa necessidade. Então Ele falou assim, deixa eu deixar bem explícito aqui, deixa eu deixar bem assim, para eles saberem o que eu quero falar, o que eu quero que eles prestem atenção, o que eu quero que eles entendam e o que eu quero que eles vivam. Porque a gente vai entender no decorrer dessa ministração que poucos vivem uma paternidade bem resolvida. Poucos. Poucos mesmo. Porque não existe mais uma ferida mais profunda, gente, numa pessoa, do que a paternidade dela não ser uma paternidade sadia. Sabe aquela paternidade certa, correta, firmada em Deus, onde cada um cumpre seu papel, onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, ninguém ocupa espaço do outro, todo mundo, é a coisa mais linda do mundo, mas é difícil de viver isso na prática. Então é uma grande ferida entre a gente, e a gente vai curar essa ferida em nome de Jesus hoje, amém, gente? Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Então, por que é uma ferida difícil de se curar? Porque geralmente, quando a gente faz uma coisa errada, você tem consciência daquilo que fez errado, e você, quando encontra com Jesus, você sabe que você precisa consertar aquilo que fez errado. Ok? Então vamos lá. O pecado que você cometeu, você aceitou Jesus, veio para o Evangelho, agora você está vivendo uma vida onde Deus governa sobre você, como nós aqui cantamos. Uma vez que Deus governa sobre você, você vai entender que a sua vontade não é mais a sua vontade, que agora você tem que submeter a sua vontade à vontade de Deus. Então aquilo que você fez de errado, aquilo que foi pecado, que é fácil para você conscientizar de que precisa ser consertado. Concorda? Então a prática que antes eu tinha, que a Bíblia condena, hoje eu sei que é errado e eu falo, eu preciso mudar as minhas atitudes. Porém, a paternidade geralmente é uma ferida que a gente não causou. Paternidade é algo que não foi uma ferida que eu causei, por exemplo. É uma ferida que veio para mim, que eu absorvi essa ferida. E como não fui eu que causei, geralmente é fácil a gente esperar que o outro resolva. Afinal de contas, não fui eu que causei essa ferida no meu coração. Então, se foi os meus pais que causaram essa ferida, logo eles precisam sarar essa ferida, porque foi eles que causaram, certo? Só que não é bem assim. Então é difícil para a gente entender a questão de nós nos posicionarmos no lugar de cura, porque a nossa cabeça não entende isso. É difícil para a gente entender, poxa, eu não causei isso, então tudo que eu não causo, automaticamente meu cérebro vai falar assim, olha, isso aqui não é responsabilidade sua. Isso aí alguém vai ter que resolver para você. E a gente vai empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga, e vai empurrando com a barriga. E às vezes existem pessoas com mais de 50, 60 anos, que às vezes carregam consigo os traumas, e agora trauma sobre trauma, que se alia mais trauma de uma paternidade mal resolvida. Então, em nome de Jesus, a minha oração essa tarde é que quando nós terminamos esse culto, esse primeiro culto, você possa, com seus olhos espirituais, abrir os seus olhos espirituais e ouvir Deus falando, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Joe, você é meu filho amado. Sabe, cada um de nós possamos sair daqui entendendo que Deus está falando para mim e para você. Você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A gente vê relatos de pessoas que viveram um inferno na terra, porque elas nunca tiveram uma voz paterna, que disseram para elas, olha, eu tenho muito prazer em você. Adultos que viveram uma vida inteira tentando ter a aprovação de uma pessoa e essa aprovação não veio. Hoje é tarde que o Senhor vai fazer isso para você. Hoje o Senhor vai dar essa aprovação que a gente precisa, porque nós estamos nos colocando na posição de servos,
onde a gente entende a majestade de Deus, mas a gente entende que além da majestade nós somos filhos. Gente, como eu fui tocada por esses dias, e vocês vão entender no final disso aqui, por que falar sobre isso é tão importante para mim. O Senhor, Ele veio essa semana, e Ele fechou com chave de ouro um ciclo na minha vida tão precioso, mas tão precioso, e desse ciclo gerou isso aqui. Eu estou muito, eu fico constrangida com o amor de Deus, eu fico constrangida com o que Ele faz conosco, o jeito que Ele se revela, o jeito que Ele se abre, porque quando a gente vai ver as igrejas cheias de líderes, às vezes pastores, pessoas que carregam incumbência eclesiástica sobre a sua vida, uma liderança que ministram sobre pessoas, mas elas não conseguem viver na sua intimidade com Deus uma vida plena. Elas têm sim ministérios às vezes sólidos, carreiras sólidas, mas elas carregam no seu coração uma orfandade que não cessa. Uma orfandade que você vai ver que a orfandade, o problema dela é que ela gira, ela é um ciclo, né? Ela gira, você está no ponto, aí você começa a melhorar, daqui a pouco você está no ápice, aí você fala, nossa, estou curado, glória a Deus, aquela fase ruim da minha vida passou, mas daqui a pouco vem a fase do declínio, aí você declina, quando você vê, você está no mesmo ponto da vida que você estava há alguns anos atrás, e isso o ciclo vai se repetindo, e em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, que o Alisson leu ontem aqui, que ele fala que nós recebemos o Espírito de adoção, ao qual clama Abba, Pai. Isso é uma sentença para mim e para a sua vida. É uma sentença que a gente precisa se apegar, que a gente precisa viver, que a gente precisa provocar. Eu coloquei no grupo assim, gente, venha, mas venha com... A cura, ela tem que ser intencional, ela não pode ser, você não pode sentar aqui e falar assim, eu vou assistir mais uma pregação. Muito provavelmente tudo que eu vou dizer aqui você já ouviu, mas o problema não está naquilo que eu vou ouvir, porque eu digo que eu sou apenas a madeira, o machado é emprestado, entendeu? O machado é Ele, e eu, por mim mesma, eu sou só a madeira, eu sou só aquela pessoa que está aqui para conduzir o machado. Mas quem vai fazer todo o trabalho é Ele na nossa vida. Por isso que tem que ser intencional, por isso que a gente tem que viver de forma proposital. Porque a gente vive, estamos na vida, às vezes muitas pessoas têm pai e mãe presente, muitas vezes somos pais e mães presentes, mas não somos pais e mães presentes de forma emocional e espiritual na vida dos nossos filhos. Ou não tivemos essa presença emocional e espiritual para nós. Outros tiveram pais violentos. Eu tive uma sorte daquela sua que eu fui carimbada. Eu nasci de um adultério. Mais tarde a gente vai falar de bastardia. Eu nasci de um adultério. E fui criada pela minha avó. Então, eu não tive o meu pai biológico presente nunca. Em nenhuma fase da minha vida, eu tive a presença do meu pai biológico. Mas eu tive o meu avô. Mas meu avô, eu já falei aqui na última pregação, não sei se foi na última ou na penúltima, que ele era um homem extremamente endemoniado. Não falei para vocês? Vocês lembram disso? Gente, pensa no homem mau. Ele era ruim, ele era violento, ele batia nos filhos, de tirar sangue, não é uma brincadeira. A minha avó, quantas e quantas vezes ela fazia, que era aquela água de salmoura, alguém já ouviu falar disso? Água de salmoura, que é uma água com sal, e ela colocava uma bacia assim, e os meninos ajoelhavam, e ela ia lavando as costas dos filhos com aquela água, para tirar o sangue, para aquilo não infeccionar. Essa era a figura do meu avô, a qual eu tive como pai. Quando ele me chamava de Bela. Não sei por quê, né, gente? Vocês devem imaginar.
Ele me chamava de Bela, mas ele fazia assim, ó. A gente morava na roça. Ele falava assim, Bela! E ele cuspia no chão. Se eu chegasse e o cuspe tivesse seco, eu apanhava. E essa regra era para todos. E comigo ele pegava mais leve, porque eu era o xodózinho dele. Com os filhos mesmo dele, bicho, era um carrasco do nível mais hard. Então, a minha concepção de paternidade, inclusive de Deus, é que primeiro era um Deus ausente, ou um Deus que eu não podia andar 1 milímetro fora da régua, porque senão eu iria apanhar. Então, quando eu fazia algo errado, o que eu pensava? Eu cresci no berço cristão, gente. Eu cresci sabendo que era certo e errado. Eu não era uma pessoa que não sabia. Mas se eu andasse um pouquinho fora da régua, eu falava, amanhã estou ferrada. Amanhã Deus vai comer meu couro viva. Só que Deus é assim, gente? Não, não é assim. E olha o que aconteceu com a órfã aqui. Crescida na igreja, tendo os melhores ensinos, minha avó, mulher de Deus, levando a gente no joelho, na oração, ensinando. Mas eu fui crescendo e a gente fica malandro, né? E eu comecei a perceber que aquele castigo que eu esperava, ele não vinha. Entendeu? Então, eu pisava na bola e eu falava, agora eu vou ser castigada, Deus vai arrebentar comigo. Mas ele não arrebentava na hora. Aí eu falava, posso pecar. Deus é misericordioso. É igual o filho adolescente, gente. É igual o filho que vai crescendo sem limite. Ele vai testando o seu limite. Onde ele vai vendo que dá, ele vai encaixando ali. Até que eu saí da igreja. Com 18 anos eu saí da igreja. 18 para 19 anos eu saí da igreja. Mas quando eu saí da igreja, eu saí assim, agora eu vou viver minha vida. Uau, porque agora eu não tenho um pai para ficar olhando para mim. Agora eu sou desviada. Deus não vai ligar. Deus não vai ligar para o que eu estou fazendo. Afinal de contas, o foco de Deus é para os filhos obedientes. Não é para mim. Então eu fui. Então, está vendo como a visão errada, uma visão de uma falta de paternidade, ela vai se corroendo dentro da gente, e você vai crescendo com isso, até um ponto da minha vida onde as coisas, de alguma forma, deram muito certo para mim, e eu comecei a entender que eu estava muito bem resolvida, que eu não precisava de nada disso. Mas aí, uma das estratégias de Satanás é essa, é fazer com que a coisa pareça bem resolvida, para você não procurar ajuda, e quando o problema vem, ele explode na tua cara como uma bomba. E daí você fica meio atordoado, de onde veio? É isso que ele faz. Outros vieram de uma paternidade, como eu falei, não violenta ou não abusiva como a minha, mas veio de uma paternidade indiferente. Na minha opinião, gente, eu acho que é até pior. Não é verdade? Existem pai e mãe que eles são indiferentes a você. Então, às vezes, a criança ela faz coisa errada, porque ela quer que o pai chegue e fale assim, principalmente os homens, tá, gente? Que o homem seja uma voz ativa dentro de casa e fale assim, não faz isso. Mas ele não faz. Porque o homem masculino, ele tem essa tendência de ele vai se moldando, ele é um cara, se o ambiente, ele vai se moldando ao ambiente. Então, se você pega um ambiente onde o Alisson falou assim, ambiente sadio, onde não é a questão do pai ter, eu sou pai. Não, eu ter sido um pai, mas um pai efetivo. Um pai cumprindo o papel de pai. Mas muitas vezes o que a gente vê nos seios da família é a mãe que dá a última palavra. Então, os embates entre certo e errado, quem faz é a mãe. O pai se abstém. E ele acha que ele está cumprindo o papel dele apenas por ter colocado dinheiro dentro de casa. E esse é uma nova mentira que Satanás quer que todo mundo acredite. Porque aquela criança, ela vai crescendo e ela vai ficando... É a mesma coisa que eu cresci. O início do nosso casamento, ele foi extremamente difícil, porque eu não conseguia entender o papel do Alisson no seio da família.
Eu não conseguia. Eu levei uma vida inteira cuidando da minha vida. Eu levei uma vida inteira me sustentando. Eu levei uma vida inteira resolvendo os meus problemas. Eu levei uma vida inteira, se o carro quebrava, eu ia lá e resolvia. Eu levei uma vida inteira cuidando de mim. E agora tinha uma pessoa na minha casa a qual eu deveria passar o bastão. Você não entende isso. Aí vem a questão de hoje, do que é espalhado na mídia, né? Sobre o empoderamento feminino. Isso é um câncer. A mulher fala assim, não vou viver sobre a influência de um patriarcado tóxico. Não. Eu sei o que eu faço comigo, eu sei o que eu faço com o meu dinheiro, eu sei o que eu faço. Primeira vez que o Senhor deu um recado bem claro para mim, que eu não sabia o que eu fazia, foi quando eu quis fazer uma cirurgia plástica. Isso há muitos anos atrás. Eu cismei que eu queria fazer a cirurgia plástica, e o Alisson falou assim, amor, não precisa, filha, novinha ainda, vai para academia. Até hoje ele fala isso. Até hoje ele fala isso, coitado. Todo dia ele fala, quem vai para academia? Eu falo, você. Vai para academia? Eu queria ir para academia. Resultado rápido, querida. Não, eu quero, porque quero, e eu quero. Meu corpo, minhas regras. Eu ganho meu dinheiro, tal. Aí eu cheguei em casa um dia, eu falei, e não tinha acordo. Eu falei, amor, deixa eu fazer a cirurgia. E eu falei, mas como assim eu estou pedindo para um homem deixar eu fazer a cirurgia no meu corpo, com o meu dinheiro? De jeito nenhum. Fui no doutor Leandro, marquei consulta. Fui em vários, né? Mas fui nele, gostei dele, falei, vou fazer com ele. Marquei a cirurgia, cheguei em casa, falei para ele, minha cirurgia está marcada para o dia 27 de julho. Tá bom. O que ela vai falar? Aquela a mulher macho, sabe? Aquela uma que fica... Vai falar o quê para uma pessoa dessa? Que eu sou burra? Poderia, mas ele não falou, porque ele foi educado. Mas Deus falou assim, a mostradinha é ela. Olha ela lá, marcando cirurgia. Não estando em comum acordo com o marido. Foi isso que eu ensinei para você, baby. Não, filhinha, vai sofrer agora, tá bom? Fiz a cirurgia, uma benção a cirurgia. Tudo certinho, tudo lindo. Pro quarto, tudo maravilhoso. No outro dia, o Leandro passou lá para me dar alta, tudo lindo. Cheguei em casa. No outro dia, eu fui tirar a cinta para tomar banho. Eu vi uma bolinha assim, desse tamanho assim, vermelha. Logo do lado, embaixo do corte. Era uma abdominoplastia. Vocês acham que eu tenho essa barriga assim? Porque eu malho. Ele malha por mim. Ele é a parte da minha vida que gosta de academia. Aí, resumo da ópera para o negócio ficar longo. Essa bolinha evoluiu para uma necrose, que em 7 dias, essa necrose estava desse tamanho aqui, no meio da minha barriga. Com isso aqui de largura, tinha quase 4 centímetros de altura por 7,5 comprimento e largura. Vocês entenderam, né? E o arrependimento? Fui para o doutor Leandro, ele falou assim, Elisandro, vamos fazer um tratamento tópico e com alguns antibióticos, porque se a necrose for superficial, esse tratamento vai fazer com que a casca suba e crie-se uma nova pele por baixo. É o que acontece com a ferida, quando você rala, sabe? Não fica aquele cascão? Nasce uma pelinha por baixo, depois o cascão some. Se for superficial, vai dar nisso. Se não for, a gente vai ter que voltar para o centro cirúrgico e tirar em cirurgia. Muito bem. Fiz o tratamento. Era superficial? Não. Voltei para o doutor Leandro, ele falou assim, a gente precisa marcar uma cirurgia urgente, porque pela profundidade, do jeito que está afundando, a minha pele afundou. Necrose é algo morto. Se isso chegar na tua corrente sanguínea, você morre, filha. Você tem uma sepse em 24 horas.
Coração, ó, tum, 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 tum. Falei, gente, o que eu fui fazer da minha vida? E eu olhava para a cara do Alisson e ele assim, ó. Enfim, 17 dias depois, estava no centro cirúrgico, minha barriga ficou totalmente mutilada. Carreguei essa cicatriz, sabe quantos anos? Mais de 12 anos. Tirei essa cicatriz no 2023 agora. Por que eu fiz isso? Para eu saber as marcas da desobediência. Porque isso era marca de orfandade na minha vida. Porque, gente, às vezes a gente fica carregando tudo isso, e às vezes a gente põe a culpa muito em pai e mãe, né, nos consultórios, né, Fê? Você vê muito os atendimentos e você vê que a maioria dos problemas das pessoas vem da onde? Dos pais. Mas às vezes, gente, espiritualmente falando, os pais deram aquilo que eles receberam. Um pai que, por exemplo, meu avô hoje morreu, mas tirando a parte que ele ficava endemoniada, mas muito provavelmente ele recebeu aquilo dos pais dele. Então o que ele vai oferecer para os filhos? Violência. Aí a gente entra essa nova geração ela vai de um extremo ao outro. Ou ela, quando vai ser pai e mãe, ela fala assim, agora eu vou fazer com meu filho a mesma coisa que fizeram comigo, afinal de contas eu estou viva até hoje. Ou ela fala assim, meu filho não vai viver nada do que eu passei. Aí vem a superproteção, que é tão maléfica quanto a violência. Entende? E dessa forma, Satanás vai entrando no seio da família e ele vai bagunçando tudo. E ele não está interessado, ele não quer saber das intenções. Ah, meus pais não erraram comigo porque eles queriam errar comigo. Tipo assim, eles acordaram e falaram assim, eu vou estragar essa menina. Você acha que eles queriam fazer isso? Lógico que não. Mas me estragaram de alguma forma, e eu me estraguei também. Mas Satanás, ele não está nem um pouquinho interessado em intenções, ele quer saber de brechas, e tudo que a gente faz de brecha, ele aproveita. Quando Jesus, em João 14, ele diz, olha, não vos deixarei órfão, ele está dizendo, olha, esse é um assunto importante, orfandade é importante, preste atenção. Preste atenção. Então, por isso que o inferno luta, gente, para a gente ter uma convicção na nossa mente que a gente não tem um pai, que Deus não é esse pai que a gente fala, que os pastores pregam. E independente da minha condição natural, eu posso ter um pai. Então, eu não tive um pai biológico. A figura paterna que me acompanhou na minha infância foi uma figura totalmente deturpada. Para você ter uma ideia, no dia que ele saiu de casa e nunca mais voltou, ele quebrou a casa inteira. Ele não deixou uma xícara sem quebrar. E ele derrubou todas as árvores do quintal, antes de ir embora. Aí ele foi embora e nunca mais ele voltou. Esse foi o cenário. Mas Deus me deu um pai hoje. Hoje eu tenho uma figura paterna muito real na minha vida, que é meu pastor. Respeito, amo. Mas antes de Deus me dar essa figura paterna, Ele começou a resolver os problemas que estavam dentro de mim. Antes de começar a resolver esses problemas, não tinha como Ele colocar uma figura de pessoa que não ia dar certo. Eu ia projetar nessa pessoa todas as minhas expectativas e novamente eu iria me frustrar. Porque nós somos falhos, concorda comigo? Existe uma paternidade humana perfeita, gente. Vamos lá, você é um pai perfeito? Por mais que você queira. Quem aqui erra com o filho porque quer? Alguém? Não. A gente faz o nosso melhor dentro do que a gente imagina ser o que a gente entende por certo. Agora, não existe, a gente está numa geração aqui, a maioria tem filhos, né, em idade, crianças ou adolescentes ou jovens, mas daqui a pouco, quem vai estar pregando nessas plataformas vai ser os nossos filhos. Amém? E eu, em nome de Jesus, vai ser uma geração sarada, que vai estar sarando outras pessoas que vão chegar, eles não vão precisar de seminário como esse. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, outra chave que, como eu falei, que Satanás ele quer que a gente viva, é a gente não reconhecer que a gente precisa. A gente fala assim, isso aí, né? Já superei, né?
E essa mentira ardilosa me fez viver nesse cativeiro velado durante muitos anos da minha vida dentro da igreja. E vivendo o evangelho. Gente, eu era crente de verdade. Eu estava lembrando, conversando com a minha amiga agora no dia do meu aniversário. Ela mora nos Estados Unidos. E a gente passou a nossa infância e adolescência muito juntos, sempre nas igrejas. E eu mandei um videozinho para ela de umas adolescentes no ônibus. Não sei se alguém viu aqui, um monte de jovens indo no ônibus balançando assim, e elas dando risada. Aí o meme dizia assim: essa é a felicidade que os nossos filhos não vão viver, porque hoje em dia, poucos pegam ônibus, né? Aí eu falei para ela, amiga, e isso é quando a gente tinha dinheiro para pegar ônibus, porque a gente vinha para os congressos nas igrejas. Eu morava lá na Vila Aparecida e eu vinha a pé para a sede aqui no Bom Conselho, a pé, com um salto desse tamanho. Aí eu falei para ela, amiga, como a gente conseguia? Ela falou, não tem a menor ideia. Tem a menor ideia de como a gente conseguia isso. Então eu vivi uma adolescência e uma juventude na casa do Senhor, sendo sincero, fui batizado com o Espírito Santo, tive experiências lindas com Deus. Mas eu não vivi aquilo que o Senhor tinha para mim até a minha idade adulta, há pouco tempo atrás. Eu não vivi em plenitude, porque Satanás me colocou nessa prisão velada. E quando que eu comecei a sair dessa prisão? Primeira eleutéria que teve nessa casa, em 2017. Eu fiz um ato profético. Às vezes a gente pensa aqui que oração de renúncia. Tem muita gente que pensa, eu sei que vocês pensam. É só uma oração, eu só vou repetir. Mas isso foi um divisor de águas na minha vida, naquele dia. Um divisor mesmo, no outro dia. Eu fiz essa oração num dia, no outro dia cheguei em casa. Eu tive contato do meu pai biológico, que eu já estava procurando ele há mais de 20 anos. Foi radical. Deus fez uma coisa assim, radical. Então você não está aqui ouvindo palavrinhas bonitas. Você está no ambiente profético, você fala, seja intencional. Seja intencional. Porque o que Deus quer mesmo, que a gente viva essa paternidade, é a teoria do bebê. Gente, quem tem bebê pequeno aqui, eu já teve. Vamos lá, bebê está lá no bebê conforto ou no carrinho. Aí você descobre, vamos lá, vamos imaginar um cenário bem triste. Vamos lá, você está lá cuidando do bebê e você descobre que seu marido morreu num acidente trágico. Imagina, trágico, hein, gente? Aí você começa a chorar desesperadamente. O que o bebê está fazendo? Está fazendo, né? Trazendo bolinha de cuspe. Entendeu? Porque independente do que acontecer, ele sabe que tem alguém que vai cuidar dele. A pergunta é, a gente age desse jeito? Porque a grande verdade, gente, e eu falei no último vídeo que eu postei lá no grupo de mulheres, que a gente fica falando, eu sou uma pessoa muito feliz. O outro diz, eu sou uma pessoa muito calma. O outro diz, eu sou uma pessoa muito nervosa. O outro diz, eu sou uma pessoa muito agitada. O outro diz, eu sou uma pessoa muito centrada, eu sou uma pessoa muito madura. Ou eu não sou uma pessoa muito madura, sei lá como você se define. Mas a grande verdade que você não é aquilo que você é no dia a dia com as pessoas. Porque isso, a nossa mente, a neurociência explica isso. É tudo programado, gente. Quando eu saio de casa, eu me programo para sair de casa. Quando eu acordo, o meu cérebro se programa para acordar, para ficar em família. Nós somos mesmo, a nossa real identidade é aquela que a gente, quando acontece uma coisa ruim, como a gente reage a isso? É assim que você é. Se quando você descobre, quando você está numa situação que você descobre, por exemplo, você chega numa situação e você descobre que alguém está falando mal de você, a forma que você reage, esse é teu verdadeiro eu. Esse dia eu estava vendo eu acho que ela é psicanalista, falando exatamente isso, a Andréia, gosto demais dela. Ela falou exatamente isso. Então, o que a gente responde, o que implode de nós, quando as coisas acontecem, é quem realmente somos. Então, eu tinha uma cara de pessoa bem resolvida, que foi isso que eu tentei pensar a minha vida inteira. Mas quando a coisa acontecia, quando eu era abandonada por um namoradinho, quando uma amiga ia para algum lugar e eu via a turminha inteirinha e eu não fui convidada, o que implodia dentro de mim? Paternidade. Paternidade mal resolvida, gritava. Porque era isso que lá no fundo eu era.
Em Lucas, no capítulo 15, a gente vai falar um pouco deles na segunda ministração. Eu estou atrasada, mas está acabando. É a parábola dos filhos, né, que a gente fala que é a parábola do filho pródigo, né? E essa parábola, ela fala muito sobre paternidade e bastardia. Porque, na verdade, gente, o filho, vamos focar na primeira fase da parábola, quando ele pega do pai a herança, quando ele fala, pai, me dá essa herança que eu vou viver a minha vida. Na verdade, a informação que ele estava transmitindo ali no mundo espiritual, não era, poxa, era assim, olha, eu não quero pai, eu quero o que o pai pode me dar. Concorda? Era essa informação que ele passou para o pai no momento. Eu não tenho interesse na convivência contigo, eu não tenho interesse na intimidade, como o Saulo muito bem pregou domingo aqui. E quando eu estava preparando essa ministração, e muito do que ele foi falando, a questão da intimidade, do noivo, cara, eu falei, como Deus é precioso, Ele já foi preparando o nosso coração para esse momento. Porque o filho, ele fala, pai, me dá, ele não quer o pai, ele quer o que o pai pode dar, e é isso que a gente faz. Agora a minha pergunta é, como andam as tuas orações? Porque como andam as nossas orações vai determinar o nível que eu tenho de relacionamento, ou que eu quero estar de relacionamento com esse pai, ou não. Porque as minhas orações são pedidos? As minhas orações são rápidas, são frágeis? As minhas orações é apenas para cumprir tabela, para dizer assim, eu orei hoje? Como que é as nossas orações? Gente, uma marca do órfão é que ele busca o recurso longe da fonte. Ele quer o recurso, ele quer a benesse, ele quer a bênção, mas ele não quer o processo de intimidade com quem pode dar isso a ele. Por quê? Uma característica na pessoa que não tem uma paternidade bem resolvida, ela é imediatista, ela gosta de coisas rápidas. Todo mundo gosta de coisa rápida? Gosta, faz parte do nós como seres humanos, mas, já viu aquela pessoa que ela descobre alguma coisa, ela pega o WhatsApp no calor do momento, e ela quer resolver o negócio naquele momento? Eu já fui essa. Eu queria resolver o negócio agora, porque eu queria tirar de dentro de mim aquilo que estava me sufocando. Então eu queria resolver o problema agora. Paternidade mal resolvida. Ou eu peço algo para Deus e a coisa não acontece, eu falo, Deus não vai me ouvir mesmo. Paternidade mal resolvida. Porque não existe, a gente insiste aqui nessa casa, não existe vácuo de poder. Existe vácuo? Ou você está mandando informações para o mundo espiritual, para o mundo espiritual, onde Deus está entronizado, ou você está mandando mensagens espirituais onde Satanás está entronizado. Não tem essa de falar assim, eu estou mandando informação, mas está neutro aqui. Não tem. Então, quando eu busco essa benesse, esse recurso longe da fonte, eu estou mandando informações para o mundo espiritual, e esse mundo espiritual responde para mim com mais e mais, é como se fosse a capa da paternidade, ela fosse sido tecida em nós, e cada dia mais uma parte fosse tecida, e cada dia mais uma parte fosse tecida. Porque quando a voz de um pai não fala em nós, outra voz vai ecoar na nossa mente. Porque não existe vácuo de poder. Se Deus não é o pai que fala com você, quem é? Quem é o pai que fala no teu coração na hora que a coisa acontece? Na hora que você recebe a notícia que você não gostaria? Porque tem muita gente que diz assim, eu sou muito bem resolvida. Mas quando ela recebe uma mensagem ou uma informação que não é aquilo que ela queria, que mexe com o emocional dela, ela surta. Aí eu pergunto, essa pessoa é bem resolvida? Não é. Porque a gente vai saber o que somos na reação daquilo que acontece na nossa vida. É assim que vamos saber.
Então, o que eu quero profetizar hoje na minha e na sua vida, é que essas vozes, que não é a voz do Pai Celestial, ela seja calada, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos não estejam agravados para ouvir a voz paterna, porque é muito fácil para a gente ouvir uma voz que não é a de Deus. Porque para você ouvir uma voz de Deus, exige de nós coisas, exige tempo, relacionamento, renúncia, exige da gente um monte de coisa. Quando a gente vai continuar lendo Lucas 15 e a gente chega lá para o versículo 20, que o pai vê o filho, o que ele faz, gente? Ele corre em direção ao filho, não é assim? Ele corre em direção ao filho e ele abraça o filho. E aqui acontece alguns simbolismos que eu vou explicar para vocês entenderem o que é uma cura de paternidade. Quando o pai, ele corre em direção ao filho, ele abraça, ele o beija, ele coloca uma túnica nele, ele prepara uma festa e ele coloca sandálias no pé dele. Então, o abraço é o primeiro passo. É o primeiro passo da cura, é esse abraço. É o que o Senhor quer fazer com a gente hoje. Esse abraço. E olha uma coisa interessante, na cultura judaica, um homem, ele não corre em direção ao filho. Por quê? Porque é sinal de fraqueza. Então, o pai, ele não tem o hábito, ele não pode correr em direção ao filho, porque mostra que o filho está sendo importante ali. Então, eles têm essa questão do homem como sacerdote realmente do lar, então ele não pode correr. Mas quando esse homem correu em direção ao filho, eu entendo que era Deus colocando uma mensagem para a gente aqui, olha, a nossa cura independe das coisas, das coisas humanas, dos conceitos, do simbolismo, tudo aquilo humano que a gente pode fazer, porque ela só vem de Deus. Então eu quebro tabu, sim. Ele quebra protocolos para poder nos acessar, entende? Ele quebra protocolo. Então o abraço do pai é essa primeira parte da cura. O problema é que a gente foge dessa primeira parte da cura. Por quê? Por N situações, e uma delas é achar que a gente não precisa. Eu acho que nos meus discipulados, o que eu mais encontrei foi isso, pessoas achando que não precisava daquilo que era essencial na vida delas. A segunda coisa que aconteceu, o beijo. O beijo é simbolismo de aceitação. Nós não podemos parar no primeiro passo, a gente tem que ir para o segundo passo, que é a parte onde você se aceita como filho. É Deus nos aceitando como filho e nós nos aceitando estar nessa posição, porque uma vida inteira vivendo como órfão, é difícil você criar novos caminhos, não é assim? Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho discipulado, às vezes quando eu falo de mudança, eu dou o exemplo do mato. O mato é o melhor exemplo para mim, para criar caminho. Quando você está numa mata, por exemplo, não tem a trilha? Tem gente aqui que é doido que gosta de fazer trilha. Sabe a trilha que tem aquele... Por quê? Por que aquela trilha existe? Porque várias pessoas caminharam por ali, o mato foi baixando e formou um caminho, concorda? Então, uma vez que eu andei uma vida inteira trilhando um caminho de orfandade, agora eu preciso criar outro caminho, então eu preciso andar por outro caminho. E isso, desbravar esse novo caminho é difícil, porque o mato está alto. Eu preciso andar por ali várias e várias vezes. É isso que o beijo faz, a parte da aceitação, onde eu tenho que ter mais resiliência, onde eu preciso andar mais, onde eu preciso me esforçar um pouquinho mais. A túnica simboliza restauração. A túnica simboliza restauração da honra. Toda paternidade bem resolvida, quando Deus resolve, Ele vai restaurar a tua honra. E Ele vai restaurar de uma forma incrível. Incrível, incrível, incrível. Tudo que Satanás tenta nos roubar com a falta da paternidade, quando Deus entra, Ele restaura tudo. Porque muitas vezes a gente não se sente merecedor. Não é assim? Aquela falta, sabe quando você... Sabe a dificuldade que a gente tem de ganhar presente? Alguém aqui tem dificuldade de ganhar presente? Não? O Alisson não tem mesmo. Não é? Algumas pessoas sabem o que eu estou falando. Vocês não estão sendo sinceros. Mas seja sincero com Deus.
Não tem? Dificuldade de ganhar presente. Gente, parece uma coisa boba. Sabe quando, e principalmente se você descobre que aquele presente é caro. Quer uma coisa para constranger uma pessoa que sofre de paternidade? Dá dinheiro para ela. Dá dinheiro para ela. Chega nela e fala assim, olha, tô, R$1.000. Ela não sabe enfiar a cara. Ela, não precisa. Quantas vezes aniversário as pessoas falam, eu tenho uma lembrança. Não precisa, minha lembrança é você. Eu acabei de falar isso esses dias. Mas é força do hábito, eu sei que eu gosto. Mas a gente não faz isso. Isso é falta de túnica. Deus quer colocar uma túnica nova na tua vida em nome de Jesus. Deus quer tirar essa túnica. E olha, a túnica da honra só entra quando você tira a túnica da bastardia. Duas túnicas não cabem na mesma pessoa. Por baixo, para que Deus coloque essa túnica de honra, você tem que tirar essa veste de orfandade e bastardia. Aí Deus coloca honra. E Ele vai te colocar em posições onde essa honra vai ser testada e você vai passar com louvor, porque agora você está investido com a túnica. Aleluia! A outra coisa que o pai fez, ele colocou um anel. Anel simboliza autoridade. Autoridade. Aí depois eu conto essa parte. Que é para vocês entenderem quando que Deus colocou esse anel em mim. Porque eu já preguei sobre orfandade nessa casa. Eu já preguei sobre bastardia nessa casa. Mas todas as vezes que eu pregava, eu tinha um conflito dentro de mim. Eu pensava assim, será, Senhor, que eu estou curada mesmo? Porque eu tenho uma preocupação muito de... Gente, é feio falar o que não vive, não é verdade? É muito feio. E eu falava, Senhor, que eu não seja essa pessoa que está pregando algo que não consegue viver. E eu tinha essa preocupação. Mas o Senhor colocou esse anel de autoridade em mim. E você vai entender daqui a pouco. A sandália simboliza que nós não somos mais escravos. Sim, o Alisson falou aqui uma coisa preciosa ontem, que tem uma fase da nossa vida que a gente tem sim como veio como escravo de Cristo. Mas a gente tem que andar, tem que ser progressivo. Na última conferência que eu fui, o pastor Cleber pregou assim, olha, quando Samuel foi entregue no templo, e todo ano a mãe dele, Ana, ia lá visitar ele no templo, levava uma roupinha nova, quer dizer, roupas de crescimento. Cada dia, vamos lá, a roupa que eu dou para o meu filho, que eu comprei para o meu filho há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não é a mesma roupa que eu uso hoje, que eu dou para ele, entende, igreja? A gente precisa ser progressivo naquilo que a gente está fazendo com o Senhor, no meu andar, no meu caminhar. Esse aniversário eu recebi muitas mensagens, e uma das coisas que eu recebi muito assim, de muitas pessoas, que foi uma testificação do que Deus estava finalizando e fechando na minha vida. Algumas pessoas falaram assim, pastora, como você mudou? E eu fiquei, como? Me fala, do quê? Não, mas é bom. Eu falei, tá, beleza, mas me fala, por quê? Porque eu não vejo em mim nenhuma mudança. Para mim eu continuo a mesma Zé Ruela de sempre. Mesmo. Para mim nada mudou. E as pessoas falam, não, você mudou, é notório a tua mudança. Eu falei, gente, não é, porque eu não consigo ver isso. Mas quando eu estava terminei a ministração que eu fui ler, o Senhor falou comigo. A prova da tua maturidade, do teu crescimento, do teu anel de honra, é que as pessoas estão vendo aquilo que eu estou construindo em você. Você não precisa ver mesmo. Porque se a gente vê, a gente se soberbece. Então é bom que não veja mesmo. Entende? E uma grande sacada do inimigo para não curar as pessoas, gente, é quando ele sabe, quando Satanás tem um plano para a tua vida, ele fala assim, eu vou fazer o Murilo viver a vida inteira como órfão. Mas ele vê que não vai conseguir, porque o Murilo está abrindo a mente dele, ele está procurando, ele está sendo sincero, ele fala, nossa, eu não vou conseguir isso. O que ele faz? Ele lança um paternalismo na vida da pessoa. Tem muitas pessoas cheias de feridas, porque elas confundiram paternidade com paternalismo.
Paternalismo mantém a pessoa presa. A paternidade, ela nos envia, ela nos mostra um destino. A paternidade dá correção, dá destino. A paternidade fala assim: olha, filho, o certo a fazer é isso. Mas e se eu decidir fazer errado? O que acontece? O que o pai faz? Corrige, não é assim? O paternalista não. Enquanto a paternidade, ela ativa os meus dons, o paternalismo, ele afaga os meus defeitos. Ai, mas você não merece isso. Realmente, olha o que fizeram com você. Eu já fui uma pastora paternalista. Eu já fui. E nesse ano, no dia segunda-feira à noite, de segunda para terça, eu passei uma boa parte da manhã madrugada orando. E a minha oração foi: Senhor, me perdoa pelo tempo que eu perdi longe de Ti, longe dessa coisa que eu tenho hoje. Como eu senti uma dor real e verdadeira dentro do meu coração por eu ter passado tanto tempo sem viver isso. Sem viver essa coisa gostosa da plenitude, do amor, do cuidar de Deus. Então, pessoas, gente, que vive nesse paternalismo, olha o que acontece. Gente, a neurociência explica duas coisas com o paternalismo e com a bastardia. São os dois sintomas das duas situações. Pessoas que vivem nessa frequência da orfandade, elas desenvolvem uma hiperatividade na amígdala central. E a amígdala central é o centro dos nossos medos. É onde ativa-se o medo. Então, uma pessoa que vibra nessa frequência, que está sobre essa regência da falta de paternidade, ela é aquela pessoa que confia desconfiando. E ela acha que ela está fazendo isso porque ela é uma pessoa cuidadosa. Não, ela é uma pessoa que não tem uma paternidade bem resolvida. É uma pessoa que ela confia desconfiando. Ela ama com reservas. Entendeu? Ela acredita sim, mas ela acredita com o pé atrás. E o que eu aprendi é que o paternalismo, ele nos rouba amadurecimento. Porque quando eu estou numa situação onde eu permito que alguém seja paternalista na minha vida, e esse paternalismo pode vir de uma liderança espiritual, por exemplo. Ou pode ser um pai e uma mãe paternalista. Pai e mãe que não corrige filho como deveria. Eu estava contando para o Alisson dessa psicanalista, que eu gosto muito de ouvir ela. O que ela fez com o filho dela adolescente, que saiu de casa para uma festa e encheu a cara. Ele, não acostumado, encheu a cara, teve como alcoólico, e ela ligando para ele, porque pai e mãe, de verdade, não deixa filho adolescente à toa não, fica ligando toda hora assim, vai lá ver o que está acontecendo no WhatsApp. Isso é cuidado, foi o que ela falou, criança precisa de borda de proteção. E ela viu o filho, ligou para o filho, cadê o filho? Não atendia, o amiguinho dele atendeu. Ah, fulano está no banheiro. Aí, então tá bom, daqui 5 minutos eu estou ligando de volta. Ela ligou, o amigo de novo atendeu. Ô tia, ele está no banheiro ainda. Ela falou assim, não está acontecendo alguma coisa, estou indo aí. Pegou o carro, foi. Chegou lá, deu um vucu, a segurança não queria deixar ela entrar, ela chamou a polícia, entrou. Entrou, viu o filho lá, desmaiado, porque não estava acostumado a beber, e bebeu. O que ela fez? Pegou ele, levou para o médico. Foi para o hospital. Quando sarou, ela entrou em contato com todos os amigos dele. Pegou o celular dele. Entrou em contato com todos os amigos dele. Entrou em contato com todos os pais do amigo. Falou assim, eu quero ir aí na sua casa com o meu filho para falar com você. Chegou na casa dos amigos, de todos os amigos, com o filho do lado. Falou assim, ó, esse daqui é meu filho. Eu só vim aqui dizer que ele não é boa pessoa para andar com o seu filho. Porque o seu filho chegou na hora, não chegou? Pois é, ele não, ele foi para o hospital. Então ele não é uma boa companhia. Ele pode virar, hoje ele não é. Então eu quero pedir para você, não deixe seu filho andar com o meu não, que ele é uma má companhia. Fez isso com todos. E no podcast o cara falou, cara, não acredito que você vê. Não era mais fácil você bater nele? Ela falou assim, só que hoje ele é um homem de respeito. Isso chama consequência. Chama-se consequência. O amadurecimento nos traz isso, senso de consequência, de responsabilidade.
Porque o que Deus quer fazer com a gente, não é uma visita de final de semana, não. Ele não quer te visitar no Natal para te dar um presente, não. Ele quer estar na tua vida todo dia. E se precisar ir na casa do amiguinho falando assim, não anda com ele não, quer uma má companhia. Ele é esse Deus. Até que a gente tome vergonha na cara e se torne uma boa companhia. Entende? Agora eu vou contar para vocês quando que Deus me deu esse anel, o anel de autoridade. Não é esse anel não, esse aqui quem deu foi meu pastor, mas eu vou usar ele como simbolismo. Terça-feira agora foi meu aniversário. Aí já deixa aquela música lá no esquema. É um trechinho, gente, porque eu quero que vocês ouçam. Porque para fazer sentido o que eu vou falar, vocês precisam ouvir a letra, tá bom? Então vai sair uma música aí da minha época, meio sertanejenha, mas nunca gosto de sertaneja, que é música de crente antigo, sabe? Escute bem. Como eu expliquei para vocês, eu não tive então uma paternidade, certo? Mas eu levei minha vida na boa. Com 9 anos de idade, a gente morava na roça. A minha mãe foi para a minha avó, né, que eu chamo de mãe. A minha avó falou assim, vamos na casa do vizinho, que ele está chamando a gente lá. Ela pegou os filhos mais novos e a gente foi na casa do vizinho. Chegou na casa do vizinho, todo mundo era muito pobre na época. Ele abriu, na época, o que os pais ganhavam de Dia dos Pais era ou sabe aquelas latas de goiabada que tinha no passado? Agora nem tem que ser aquelas lata mesmo. E tinha marmelada também, lembra da marmelada? Eu nunca tinha comido marmelada na minha vida. E o pai dessa família tinha ganhado uma lata de marmelada. Ele pegou a faca, cortou e me deu um pedaço de marmelada. E eu comi, eu achei aquilo delicioso. Eu falei, que delícia. A minha avó não gostava muito de ficar na casa dos outros. Vamos embora. Cheguei em casa. Na hora que eu cheguei em casa, eu senti uma dor tão profunda no meu coração. Eu falei, por que eu não tenho um pai para dar uma lata de marmelada? Por que eu não tenho um pai? Eu tinha 9 anos, tá, gente? 9 anos eu tinha. E deu vontade de chorar. E eu não era 9 anos da minha época, não é 9 anos como hoje, que já sabe tudo. 9 anos da minha época era menina. Eu brinquei de casinha até os 14 anos. Eu não queria que ninguém me visse chorar. A minha casa era no sítio e eu fui lá para o meio das árvores, tinha um pé de goiabeira, e eu subi no pé de goiaba, como se eu estivesse catando alguma goiaba para comer, porque eu sempre fazia isso. Eu falei, se alguém me ver aqui em cima, não vai desconfiar de nada. E lá eu fiquei, eu comecei a chorar, mas eu chorei, por que eu não tenho um pai? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que aquelas pessoas estavam tendo um almoço de domingo diferente e eu não? E na hora que eu estava lá chorando, eu ouvi uma música cantar para mim. Pode colocar aí? Foi essa música aqui, que cantou. Eu tinha 9 anos. Se isso não for amor, 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 o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, 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 o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Eu ouvi essa música com 9 anos, em cima de um pé de goiaba. Na hora que eu ouvi a música, eu não entendi nada. Eu ouvi essa música tocar. A dor saiu. Eu peguei uma goiaba, comecei a comer e vida que segue. Passou-se a vida. A dor saiu. Sabe quando alguém
fala alguma coisa, você está doendo, e alguém fala alguma coisa para você e tira a dor com a mão. Eu ouvi essa música e a dor sumiu. Eu tinha 9 anos, gente, vida que segue, vou entender, de repente, olha. Dia 16 de setembro de 2025, terça-feira agora, eu estava dentro da minha casa. Almocei, fui para o escritório. Eu precisava preparar essa ministração, mas antes eu precisava pagar umas contas. E eu tenho um hábito, toda vez que eu vou trabalhar e eu vou pagar alguma conta que não é algo que eu precise produzir, pensar, quando eu vou preparar uma ministração, quando eu vou preparar um conteúdo, quando eu vou estudar, eu preciso de silêncio absoluto. Mas quando eu vou trabalhar, eu pego meu tablet, coloco uma série da Netflix, um dorama qualquer da vida, e eu vou trabalhar. Aí eu fico com o computador aqui, o tablet aqui. Aí nesse dia entrei na Netflix, fiquei procurando, não achei nada. E eu também não tinha muito tempo. Eu precisava voltar a estudar. E daí, eu fui para a Amazon e procurei nada. E eu comecei com um desassosseguinho assim, sabe? Por que será que eu não estou? Aí eu falei, já sei, eu gosto de hino da harpa. Fui lá no Spotify, procurei hino da harpa. Apareceu um monte. E tinha uma coletânea lá, os melhores da harpa cristã. Pumba, coloquei lá. Liguei a caixinha de som, trabalhando normal. E começou a tocar hino da harpa. Tocou uns 4, 5 hinos da harpa. Daqui a pouco, no meio da coletânea, pum, começou a tocar esse hino. Detalhe, esse hino não é da harpa. Na hora que começou a tocar esse hino, o escritório fez assim, ó, bum. Sabe quando o clima muda? Meu coração fez assim, ó, mas parecia que meu coração ia explodir pela boca. O Senhor me levou há 38 anos atrás, em cima de uma goiabeira. E o Senhor falou assim, naquela época você não entendia. Ele falou para mim. Naquela época você não entendia, hoje você entende. Esse hino fala de Jesus na cruz, morrendo por mim, dizendo assim, olha, se isso não for real, se o amor dele não for real por mim, o oceano seca, a estrela não cai do céu. E agora eu estou dizendo para você que vocês são tão importantes para mim, que toda a criação não seria nada, porque eu mandei o que era mais precioso para mim. Eu mandei o meu filho para morrer por vocês, pelo tamanho da preciosidade que eu tenho pelas vidas de vocês. E ele falou, filha, eu te visitei pela primeira vez na tua paternidade aos 9 anos, em cima daquela goiabeira. E eu comecei a chorar de um jeito tão, sabe, tão rasgado, porque eu senti o amor de Deus. E ele falou assim, você não precisa mais ter vergonha, você não precisa mais ter medo de pregar sobre paternidade, porque hoje eu te dou um anel de autoridade. Aquilo foi tão intenso, a presença de Deus, eu nunca ouvi Deus falando comigo daquele jeito. O quarto modificou tudo na hora. Quando eu tive condições de falar, eu já mandei mensagem para o Saulo. Eu falei, Saulo, tem como cantar essa música sábado? Porque eu precisava partilhar. Para você saber que muitas vezes você não está entendendo nada, mas Deus está te visitando. Às vezes acontecem coisas na sua vida que você só vai entender 38 anos depois, como eu entendi. 38 anos se passaram. 38 anos, quanta coisa eu vivi. E agora Deus fala assim, olha, você não precisa mais ter medo de falar de paternidade, de bastardia, porque o anel está na tua mão, eu te curei. E a primeira visita foi naquele dia, quando você tinha 9 anos. Então Deus vai visitar pessoas aqui, ocasiões, situações e áreas do teu coração que você não imagina, e você pode falar assim, Senhor, o que é isso? Para de procurar explicação, se permita ser curado. É essa a mensagem do Senhor para você hoje.
Se permita, só se permita. A gente vai fazer uma oração de renúncia agora, gente. E é um momento muito importante, muito importante. Então eu quero que você volte sua mente para o Senhor. Esse momento é tão importante. Para você ter uma ideia, eu estava assistindo um podcast sobre a galera da quimbanda e satanismo e luciferianos, enfim, essa galera. E a mestra daquela seita, ela falava assim: quando eu recebo alguém e ela vai fazer um pacto, antes de a pessoa se pactuar, ela precisa fazer uma oração de renúncia. Eu falei: o que? Oração de renúncia? Já prestei atenção. Oração de renúncia é a pessoa, para se pactuar, ela precisa fazer uma oração de renúncia, renunciando Jesus Cristo, principalmente se ela esteve na igreja evangélica. E a gente dentro da igreja evangélica não dá valor para uma oração de renúncia. Satanás dá, viu? Então esse é o momento onde você vai estar quebrando cadeias. Entenda isso. Amém? Fique de pé. Como eu sempre falo, não fique com os braços cruzados, nada. Quando você cruza seus braços, seus dedos, espiritualmente é uma forma de bloqueio. Então agora você não quer que nada te bloqueie, amém? Durante essa oração, gente, paternidade fala de alguns sentimentos, tá? Paternidade fala de medo. Paternidade fala de insegurança. Paternidade fala de angústia. Então nesse momento da oração, pode ser que você sinta angústia no teu coração, tá? Pode ser que você sinta um extremo medo, um medo que não vem, não sei aonde. Pode ser que você sinta um sentimento forte de dor, de vazio, de insatisfação. Se isso acontecer, glória a Deus. É Satanás querendo te parar. Você continua falando, verbalize, tá bom? Se você não conseguir, você levanta a mão, eu paro e a gente faz de novo, tá bom? O importante é que todo mundo faça. E eu queria também que vocês fizessem, tá bom? Queria que vocês falassem, tá? Dá pra tocar e falar junto? Vamos lá. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, eu me coloco diante de Ti. Diante de Ti e da Tua igreja, eu renuncio e entrego aos pés da cruz de Cristo toda a dor da rejeição e de toda marca que veio dela, e da falta de paternidade que carreguei até hoje. Renuncio toda ausência e abandono, todo o peso de uma paternidade violenta e abusiva. Renuncio todo o peso de palavras que me feriram, todo espírito de escravidão e medo que governava a minha vida. Eu renuncio e quebro todo vínculo agora, em nome de Jesus. Eu rejeito toda aliança passada que trouxe sobre a minha vida a mentira que não sou filho amado. Eu libero perdão aos meus pais terrenos e as figuras de paternidade da minha vida. Eu corto correntes emocionais que me prendiam ao passado. Eu rejeito toda mentira
que não sou amado, desejado, aceito e suficiente. Eu renuncio e rejeito todo espírito de rebeldia, insatisfação e medo. Eu declaro para mim e para o mundo espiritual que não sou órfão, sou filho amado do Deus Altíssimo. Eu recebo e aceito o abraço do Pai. Eu recebo a túnica de honra e o anel de autoridade, a qual me pertence. Eu recebo e calço as sandálias da filiação e declaro que de hoje em diante viverei como herdeiro. Espírito Santo, sela essa verdade na minha mente e no meu coração. Eu me reconcilio com a paternidade de Deus e escolho viver sob sua tutela. Em nome de Jesus, sairei daqui não mais com bagagem de feridas, mas carregando a minha herança no reino de Deus. Eu selo essa oração em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, como ministra da tua palavra agora, Senhor, eu quero selar essa oração, Deus. Eu quero selar esse momento, Senhor. Eu selo essa oração. A tua palavra diz: como dois concordarem na terra, será concordado no céu. Senhor, eu concordo que essas pessoas não sairão mais aqui como órfãos, mas como herdeiros, vestindo túnicas de honra, vestindo anel de autoridade em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você que tem dificuldade de se posicionar, você que tem dificuldade de se posicionar como filho, você tem autoridade hoje nos céus, em nome de Jesus. Uma pergunta para você. O Senhor tinha colocado no meu coração e eu falei para o Alisson: eu só vou fazer se o Espírito Santo testificar. Tem alguém aqui que tem e sente algum vínculo, cordão umbilical ainda com pai e mãe, e a gente precisa cortar isso no mundo espiritual? Você sabe que você tem uma dependência. Vem aqui. Tem mais alguém? Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Vem cá. Eu queria chamar os pastores homens da casa. Todo mundo que tem filhos que se sente presos ainda aos pais de vocês, de alguma forma, vocês têm um vínculo, sabe, o negócio não vai, o negócio é dependente. Você tem um vínculo com o teu pai, com a tua mãe que já deveria ser cortado. A gente vai fazer uma oração agora de corte, de cordão umbilical, tá, gente? Isso é muito sério. Vou esperar o pessoal terminar de vir. Olha, quem veio aqui, você vai fazer o seguinte: quem tá aqui na frente, tá, gente? Vai orar junto comigo, tá? E depois os pastores. Agora, cadê os pastores? Vocês
Vocês vão fazer o seguinte: quem corta cordão umbilical é o pai. Vocês vão assumir o papel de pai dessas pessoas aqui. Então vocês vão fazer uma oração impondo a mão sobre. Depois da oração de renúncia, fala assim: eu corto esse cordão umbilical em o nome de Jesus, na autoridade de Jesus, eu corto esse cordão umbilical. Amém? E vocês vão selar. Quem tiver com óleo pode selar. Primeiro a gente vai fazer a oração de renúncia, amém? Depois os pastores entram. Aleluia. Tem mais alguém, gente? Não perde essa oportunidade, não. É a oportunidade de Deus para a tua vida. É libertador. É libertador. E olha, se você se sentiu mal, se tá, extravasa, gente. Extravasa. Essa é a hora de você extravasar. Imagina que você está num divã com o melhor psiquiatra e psicólogo do mundo. É o momento de você rasgar a sua alma. Amém? Então se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que falar alguma coisa, na hora que você estiver falando com os pastores, na hora que quiser falar alguma coisa, olha, eu não te perdoo porque eu tenho dificuldade de perdoar, pai, porque naquele dia você falou isso para mim. Se tem alguma lembrança no seu coração que você foi marcado por essa palavra desse pai, nessa hora é a oportunidade que você tem para falar aqui e jogar essa palavra no mar do esquecimento. Amém? Glória a Deus. A igreja agora fica em intercessão, por favor. Vamos lá, gente. Em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do Pai Celestial. Fale com autoridade, gente, por favor. Vocês estão aqui para ser curados. Oi? Abra a boca. Vocês têm que abrir a boca. Eu me coloco diante do Pai Celestial. Renuncio a toda dependência emocional, espiritual e até inconsciente que me manteve preso ao cordão umbilical dos meus pais. Aí agora você lembra qual pai você é mais ligado, tá? Eu corto agora, em nome de Jesus, todo laço de alma, controle, manipulação, medo ou dependência que me impedia de ser livre. Eu corto o cordão umbilical espiritual que me mantinha preso a uma identidade a qual Deus não me deu. Eu corto o cordão umbilical das carências, de expectativas humanas, de rejeição ou de cobrança. Eu corto em nome de Jesus toda herança espiritual conectada ao meu Pai terrestre e me conecto ao meu Pai celestial. Agora fale com autoridade. A minha nutrição vem do Espírito Santo. A minha identidade vem de Cristo. E a minha herança é do reino. Hoje eu me desligo de toda dependência humana e me ligo totalmente à fonte eterna, ao amor do Pai. Eu sou livre para ser filho, guiado pelo Espírito, em nome de Jesus. Você decretou. Agora os pastores, vai e corta esse cordão umbilical em nome de Jesus. Sempre quero mais, sempre quero mais, sempre quero mais de ti, meu Pai. Eu não me canso, não me conformo, eu não desisto, não me acomodo. Sempre quero mais, sempre quero mais. Aba,
Jesus. Liberamos o espírito de cura nesse ambiente, Deus. Ministramos, Senhor, um tempo de renovo. Um tempo de liberdade. Um tempo de identidade preservada. A identidade que Deus fez. A identidade que Deus projetou. Em nome de Jesus, nós profetizamos que nenhum fragmento do passado vai interferir no teu presente. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nenhum fragmento do passado vai interferir no teu presente. Porque o Deus que te cura é o Deus que te irá te acompanhar, em nome de Jesus, por todos os dias dessa nova caminhada. Aleluia, aleluia. Que o Senhor faça e complete a boa obra na tua vida. A gente vai dar um intervalinho, gente. Pode continuar orando aqui. A gente está no seminário de libertação. Não se permita. A gente vai dar um intervalinho de uns 20 minutos, meia hora, para você ir no banheiro, comer alguma coisa se quiser. E a gente volta daqui a pouco às 19 horas, tá bom? Deus abençoe. Me sinto tão mimado por ti.